Olá, bom dia, mais um vídeo para vocês aí. O que eu vou falar agora tem a ver com o tempo, tá? E é uma história bem absurda que eu vou contar para vocês. É uma historinha bem absurda mesmo, tá bom? Vocês vão entender isso vai servir mais para frente, mas na realidade isso já existe desde o início dos tempos, né? Mas eu vou narrar aqui. Vamos lá? Eu vou contar uma história para vocês do tempo. Eu vou dizer como basicamente o tempo funciona. As possibilidades do tempo, as condições, o manejo do tempo. Para isso eu vou usar uma história bíblica. A história da criação do mundo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aonde vai dar. Vamos deixar a história fluir, né? Haja luz. Este é o começo. Aí, de modo grosseiro, sem se preocupar com muitos detalhes, começa a criação da existência humana. E ela é dividida em dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o firmamento, as estrelas, os animais. Depois de tudo pronto, em algum certo momento da criação, preste atenção. Você viu que haja luz, percorre um tempo. Toda a criação do homem, aí Deus, no jardim do Éden, fez Adão, etc, aquela coisa toda, visitou, né? Daí já passou os dias da criação e no 7º dia descansou e viu que o dia era bom e toda aquela coisa lá que aí Deus no jardim do Éden com Adão sobre o pecado. E já avançamos um pouquinho no tempo, na história, nós andamos um pouquinho ali, você viu, né? Tá, eu não estou preocupado com os detalhes bíblicos, vamos pegar assim aquela história que a criança sabe, que os meninos da escola já sabem, já quando é pequenininho, dos 7 dias da criação, né? E Deus no jardim do Éden falando com Adão, etc, etc. Aí criou Eva. Aí presta atenção que nós estamos chegando lá. Aí criou Eva, falava, vivia com eles, falava de tudo, as coisas, e falou a Eva para não comer para eles não comerem daquela fruta, da árvore do pecado lá. Estamos chegando lá. Você viu? Tá. Eva desobedecendo, o homem desobedecendo a Deus, etc, etc. Não se preocupe se a minha história não estiver bem certa, tá bom? Vamos só pegar o espaço de tempo do haja luz até a mordida da maçã. Tá. Não pegue daquela árvore, daquela fruta, não faz, não sei o que lá. Eva vai lá e pau, morde. Neste momento, você interpreta que houve o erro, né? É neste momento da mordida de Eva da maçã que houve o pecado. Dali para frente, né? Não foi dali para frente. A mordida na maçã já é o processo de enganação. Ou seja, o erro está antes. A mordida da maçã e o 6º dia já é o processo de enganação. O erro está antes. A mordida na maçã, o sexto, o quinto, o quarto e o terceiro e o 2º dia, o erro está antes. Entendeu? Quando Eva mordeu,
vocês dizem, neste momento, então, houve a desobediência. Não. Esta mordida da maçã de Eva já faz parte da enganação para o mundo. O erro está... Você entendeu? Você está conseguindo entender? A mordida já é a mentira. Não foi ali que o pecado aconteceu. Foi antes. O erro não foi Eva morder. A mordida de Eva já é uma história mentirosa que veio desde o haja luz. O que eu quero dizer é que o haja luz já é uma mentira. Se o haja luz é uma mentira, os 7 dias seguintes até a convivência de Deus no Jardim do Éden é uma mentira. Porque tudo isso já foi a mentira do pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: aconteceu, como é que eu vou te explicar? Eu vou tentar te explicar assim, ó. A mordida da maçã de Eva já faz parte da mentira, não houve a mordida na maçã. Já é uma história montada por um erro, mas não a história contada. A história contada é um erro mentiroso. Quando houve o pecado, o diabo tirou o pecado verdadeiro e deixou uma mentira falsa. Aí a história do haja luz. Houve o erro. Em que momento nós achamos isso outra hora? Houve o erro. O diabo pegou o erro e deixou uma história fictícia mentirosa. Qual? Haja luz. Deus criou o universo, o céu, o quinto dia, o sexto dia, criou o homem. E Deus instruindo toda essa vinda do haja luz até a mordida da maçã de Eva já é mentira. O erro aconteceu antes. Daí, depois, os expulsos do Jardim do Éden é mentira. E toda a história, porque o verdadeiro pecado foi tirado. O diabo prometeu uma coisa. Quando a Eva pecou, mas eu estou falando que Eva não pecou, mas em um momento desse período houve o erro. Quando houve o erro? Dá para situar no momento da mordida de Eva, mas eu vou confundir aí. Vamos ficar assim, ó. Houve o erro num período do tempo. Não foi exatamente na mordida de Eva. Pode ter sido antes, depois ou na mordida de Eva. Isto é o que o tempo faz. Vocês julgam que o erro aconteceu, está escrito assim, foi passado assim para vocês. Acontece que o erro veio antes. Eva mordendo a maçã. Deus, o Deus do Jardim do Éden, o diabo do Jardim do Éden, já era falso. A provocação do diabo a Eva, a insinuação dele, a promessa dele já era falsa. O verdadeiro, houve o erro foi tirado, o erro verdadeiro foi tirado do homem e o homem ficou com uma história montada. Nisso o diabo montou outra história. Você quer dizer então, Inácio, que houve a tentação? Sim, havia o diabo, havia o erro, mas não naquele momento. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Que está complicado de entender, mas o que eu quero ressaltar nessa pequena historinha, nisso então, o verdadeiro erro foi tirado. Ninguém sabe. Toda a história, desde o haja luz até a mordida de Eva, a expulsão do Jardim do Éden, os filhos, Abel, Caim, a marca, toda a descendência seguinte, o dilúvio, Jesus, toda a história que tem do haja luz até os dias de hoje, agora, neste horário que eu estou narrando para você, às 2h16, às 2h16 da manhã deste dia 12 de janeiro, é mentira.
O verdadeiro erro está aqui. Por que eu estou falando do falso erro? Porque eu sei do verdadeiro erro. O verdadeiro erro. Por que eu estou falando que essa história é mentira? Porque eu sei do verdadeiro erro que foi tirado. Qual que é este erro? O que eu estou narrando aqui. Por isso que se opõe a tudo o que há. E por isso que o meu canal se chama Antes de Gênesis. Há um motivo para isso. Tá. Eu aproveitei a história bíblica, que é isso que aconteceu. Vamos por partes. É isso que aconteceu. Eu aproveitei a história bíblica para mostrar para vocês o manejo do tempo. O que eu quero dizer é que também pode primeiro ter havido Adão e Eva. Primeiro surgiu no cosmos Adão e Eva. Depois surgiu Deus. Não, na história bíblica houve haja luz, um Senhor que criou o homem. Eu quero dizer que pode ter primeiro surgido a existência do homem e depois criado um Deus, que foi até o Jardim do Éden e forjou-se a história. Sabe por que eu falo isso? Porque o Big Bang me dá essa condição. A contradição e a existência do Big Bang contrária à história do haja luz me dá essa condição de contar essa terceira história. Mais detalhes sobre isso outro dia, e eu volto a falar disso com muito mais rigor de detalhes. E essa que é a história, a terceira, é a verdadeira. Tanto que é verdadeira, que extingue o haja luz, mostra a farsa do haja luz. Sendo a farsa do haja luz, o homem é falso, sendo o homem falso, ou a existência humana falsa, o Big Bang é falso. Um efeito dominó. Uma coisa atinge a outra por aquela dualidade que uma coisa afeta na outra. É mais ou menos isso? Quero um vídeo curto de 12 minutos. Volto a falar disso, não deduzam. Explico mais isso outra hora. Valeu, abraço, fui.